Bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui na minha plataforma, deixa eu diminuir um pouco aqui. Tô sumida das lives, mas tô sempre por aqui. Tudo bem? Gente, eu quero tirar algumas dúvidas. A gente tá finalizando nossas inscrições hoje do nosso desafio. E algumas pessoas estão perguntando sobre como que funciona, sobre os protocolos. Esse desafio vai ser especificamente de uma semana e depois a gente vai dar um período de pausa para os próximos. A gente vai dar uma pausa, eu e a Cris. E é isso, gente. Tô aqui nessa plataforma maravilhosa. Qual que é o ritual de vocês da manhã? Eu geralmente acordo de manhã, estou em jejum. Gosto de permanecer um tempo da manhã em jejum, porque eu me sinto muito mais atenta, muito mais alerta. A minha disposição, por causa da questão dos hormônios, né? Que à noite a gente excreta melatonina, e de manhã a gente está com cortisol um pouco mais aumentado. Vários hormônios aí são responsáveis pela redução da fome. Então de manhã, naturalmente, é mais fácil a gente sentir menos fome, por causa de toda essa questão hormonal. Algumas pessoas não conseguem pular o café da manhã por uma questão de prática, de vivência, de que sempre se adaptou, nunca gostou de pular o café da manhã e prefere pular o jantar. Mas a questão é que pela manhã a maioria das pessoas naturalmente sente menos fome. Então é onde a gente até fala isso no desafio. Quando a pessoa está começando, em vez de você pensar assim, eu vou pular o café da manhã, pra mim não vai dar certo, é muito difícil, eu vou dizer como eu comecei. Eu comecei fazendo horas a mais. Eu pensava assim, eu todo dia tomava café, por exemplo, às 9 da manhã, às 8 da manhã. Então eu começava sempre estender um pouquinho de mais tempo. Então, em vez de tomar café às 8, eu mudava assim, vou esperar sentir fome. E foi indo assim. E aí, quando eu percebi, eu já ia almoçar e às vezes, gente, é incrível que às vezes eu almoço sem fome. Eu vou começar a sentir fome sempre lá pelas 2, 3 da tarde, que é o meu período já que eu sinto fome. Então, geralmente, naturalmente, minha fome chega depois das 16 horas, geralmente, porque eu também já estou adaptada, tá? Comecei um prolongado e estou completamente sem fome. Quero fazer um bem longo. Sobre jejum prolongado e perda de peso, o que a gente fala sempre no desafio. O jejum prolongado, ele tem muitos benefícios, tá? Mas para perder peso, ele não é a melhor estratégia. Por quê? Porque é uma restrição mais aguda, né? Se for jejum de mais de, digamos, de 7 dias, por exemplo. Eu nunca fiz, tá, gente? Eu tô falando pelo que eu já estudei, já li, já vi pessoas falando. O jejum prolongado, ele serve para autofagia, para restauração mitocondrial, para vários fatores celulares. É muito saudável, né? Muito bom para quem está metabolicamente adaptado. Mas para perda de peso, os protocolos intermitentes, variações, principalmente para mulheres, ele tem muito mais efeito para o emagrecimento. Então, assim, por isso que eu falo sempre aqui para vocês, jejuns alternados. Um termo em inglês, every other day, alternate day fasting. Tem muitos protocolos que, por exemplo, você faz 2 dias na semana, com uma restrição máxima, assim, tipo, 2 vezes na semana de 36, ou quando você faz 2 vezes, 3 vezes na semana, no dia que você faz 24 horas, você ingere muito pouca caloria. Então, assim, esses protocolos diferenciados e intermitentes, eles são excelentes para quem quer emagrecer, principalmente para as mulheres, tá? Os homens, por uma questão fisiológica e evolutiva, eles têm muito mais facilidade de fazer jejuns prolongados pela questão hormonal, né? Os homens, eles pouco alteram, pouco oscilam. A mulher, nós temos um ciclo, né? A gente tem um ciclo aí devido ao nosso processo de fertilidade. Todos os nossos hormônios oscilam. A gente, cada dia do mês, cada dia do nosso ciclo tem uma função hormonal diferenciada. Então,
Isso pra gente, digamos, se torna um pouco mais difícil jejuns prolongados, justamente porque você já deve ter percebido. Tem dias que você tenta fazer jejum, ai gente, tá coçando já. Tem dia que você tenta fazer jejum e você não consegue. Eu, por exemplo, no dia lá próximo da minha menstruação, um período pré-menstrual, pra mim é muito difícil fazer, de repente, mais de 14, 15, 16 horas, pela essa questão hormonal, progesterona, estradiol, tem vários hormônios que geram, e a gente é regulado pelos hormônios, principalmente nós mulheres. Então, como eu disse, pra mulher às vezes é muito mais no emagrecimento, tá? Não tô falando de jejum para autofagia. Para emagrecer, protocolos variados, intermitentes, eles têm muito mais, digamos, eficácia, eficiência para esse fator. Mas claro que para autofagia, para pessoas que fazem tratamentos que buscam outra coisa com o jejum prolongado, sim, ele tem benefício. Como eu disse, para mulher, por toda essa questão hormonal é mais complicado. No nosso desafio a gente faz vários traçados de vários protocolos diferenciados para depois do desafio também as pessoas conseguirem treinar, trocar, porque quando as pessoas entram no desafio, elas começam a fazer o jejum, gente, é muito novo, né? A maioria das pessoas, meu Deus, ficar 14 horas sem comer, 16 horas sem comer, então ela tá começando ali. Só que daqui, por exemplo, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, você vai evoluindo, né? Você vai vendo que cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Principalmente, por exemplo, se o de 14 horas já tá fácil pra você, já tá na hora de você mudar. Que muita gente fala, não faço 16, todo dia parei de emagrecer, já tá fácil pra mim não sinto nada. É onde, às vezes, o protocolo intermitente, um pouco mais alongado, deve entrar. O de 24, às vezes o de 30, entendeu? De formas alternadas, às vezes manter o que você já faz como base, 14 horas todos os dias, e trocar, fazer coisas diferenciadas que, gente, isso tem sim, faz muito sentido, porque, por exemplo, a dieta de restrição de calorias, deixa eu aumentar aqui, a dieta de restrição de calorias, ela funciona. Quando você vai no nutricionista e começa a fazer aquela dieta que você vai reduzir suas calorias, se você consome muitas calorias, se você muda a sua estratégia, você vai perder peso. É óbvio que a restrição calórica, ela diminui sim, com certeza você perde peso inicialmente. Mas se você mantém aquela mesma dieta, mesmo que você coma várias vezes ao dia, mas coma pouco, o seu corpo vai parar de responder, você vai emagrecer até um certo ponto e ainda vão faltar aqueles quilinhos. A grande maioria acontece isso, não é muito raro isso não acontecer. Porque o seu corpo se adapta àquela restrição contínua de alimento. O jejum, quando a gente fala jejum intermitente, quando a gente pensa assim, olha, lá na época das cavernas, né, vamos pensar assim, um cenário totalmente inóspito, selvagem. O que acontecia? Olha, hoje no inverno não existe fruta, tem muita neve, não existe fruta, não existe carboidratos, só existe o quê? Carne, animais, caça. Então o que o homem lá paleolítico fazia? Ele caçava, ele pegava uma grande quantidade ali, matava o bicho, comia um monte, né, até ultrapassava a questão da saciedade, comia, né, o que conseguisse estocar, muitas vezes não conseguia estocar. E era isso, de repente, a espera para uma próxima refeição que nem sempre seria no próximo dia. Pode acontecer, como acontecia. Então, são estratégias intermitentes. E foi assim que o nosso corpo se adaptou evolutivamente, né, fisiologicamente, na questão do alimento. Por isso que, às vezes, quanto mais vezes no dia você come, intuitivamente e evolutivamente, nosso comportamento é sempre de comer a mais. Porque o nosso corpo naturalmente tem essa questão de estoque. A gente está programado mentalmente, por quê? Porque o nosso genoma, a nossa evolução pensa sempre na escassez que a gente evoluiu há milhares de anos atrás. Só que hoje essa escassez não existe. Mas o meu fisiológico, o meu pensamento, todo o meu corpo trabalha a esse fator. Então, como eu vou sempre lutar contra mim mesmo? Se eu como 4 vezes ao dia
e fico pensando, eu vou comer só um pouquinho, É quase impossível, você consegue fazer isso por um tempo, mas você não consegue manter isso como, digamos, um estilo de vida. Por isso que o jejum intermitente faz tanto sentido, porque você programa essa sua refeição. Então, se você pensa assim, vou fazer 2 refeições por dia, você vai ser exposto nessa questão da alimentação 2 vezes somente, e vai ser muito mais difícil você ultrapassar as quantidades em 2 refeições quando você compara com 6 refeições, né? Porque você só comeu 2 vezes, então ali você vai sentar 2 vezes. E por isso que algumas pessoas, em alguns momentos, alguns dias da semana, colocam uma refeição por dia, com essa estratégia de mudar o seu corpo, a sua forma de se relacionar com a comida, para saber bem o que é fome, saciedade, respeitar o corpo e entender como o corpo vai se adaptando. Uma amiga minha disse pra mim esses tempos atrás, a Michelle, que ela é nutricionista. Ela disse que, Flávia, nos dias de hoje, a pessoa morrer porque faz jejum, morrer de fome, ficar sem comer, emagrecer tanto, é assim, é um caso raríssimo. O que acontece que tem algumas patologias que vem a anorexia, bulimia, transtornos alimentares, que não são em pessoas saudáveis. Isso é um outro fator. Mas uma pessoa saudável, que tem esse mecanismo de fome e saciedade totalmente saudável, correto, ela vai sempre seguir esse mecanismo. Então, dificilmente você vai chegar num ponto, emagreci demais, não consigo mais comer. Isso não existe, fisiologicamente isso é quase impossível, né? A não ser que você tenha alguma outra patologia, mas naturalmente nós seres humanos aprendemos a apreciar o alimento. Essa ansiedade para comer, essa questão de ficar sempre pensando em comida, isso é do nosso comportamento humano, é totalmente normal. Mas o que a gente tem que fazer? Nos dias de hoje, onde a oferta é muito massiva, em excesso, né, a oferta de alimentos, a gente fica, sugestionado a comer o tempo todo. Então, o que a gente tem que pensar? Em algo, em uma estratégia cognitiva, que você escolha. Olha, eu sei que se eu sentar e comer 3 vezes por dia, eu vou comer a mais. Eu sei que se eu comer 4 vezes por dia, eu vou comer a mais do que eu preciso. Então, eu sei que se eu comer 2 vezes ou uma vez de vez em quando, eu vou comer o suficiente. Então, você vai aprender a comer o suficiente para até o teu corpo entender o que você precisa, a quantidade que o seu corpo precisa. E, claro, o seu corpo vai responder. A quantidade de gordura estocada vai diminuir. E aí onde você vai perceber. Então, o jejum, ele é muito mais um estilo de vida, é uma mudança mental do que, propriamente uma dieta. Porque uma dieta, a gente sempre pensa que ela começa e ela termina. E com jejum não, se você hoje não conseguiu fazer o que você programou, você tem amanhã de novo, né? Sempre há um novo dia, sempre há uma nova forma, sempre há vários protocolos, sempre há várias formas de você tentar colocar o jejum na sua vida e nunca pensar de forma fatalista. Eu não consigo fazer o jejum, eu não consigo fazer desse jeito, então eu vou parar. Não, se você consegue fazer 12 horas, continue fazendo de 12 horas. Se você consegue fazer de 14, continue e vai tentando cada vez mais. Não desista, não é porque você não consegue fazer nada, o que você gostaria, que você tem que desistir, vou comer mesmo. Não, porque é muito simples. Quanto mais vezes você fizer, quanto mais você sentir a necessidade fisiológica, o que é fome e saciedade, você aprender a ouvir o seu corpo, vai ficando, gente, muito, muito mais fácil, tá? Consigo 20 horas de jejum e 4 horas me alimentando. Eliminei 30 quilos em 5 meses. É a Monique, é uma mulher, bem interessante. Queria dicas de 18 ou 20 horas de jejum. O que comer? Tem vários posts de Ana falando sobre os alimentos, né? Um podcast que eu tava escutando hoje. Tem muitas pessoas que têm benefícios com o jejum não mudando a dieta, né? Que o jejum não é dieta. Dieta é o que você come quando você não está em jejum. Mas alguns alimentos dificultam o seu jejum. Tem muita gente que faz jejum de 18 horas, 16 horas. Quando vai abrir a janela, come pão, come bolo, come coisas ricas em açúcares. E aí, quando ela volta pro próximo jejum, ela tá terrivelmente desadaptada. Por quê? Você
diminui o seu açúcar no sangue, tenta equilibrar totalmente a sua insulina. Aí quando você vai comer, pum, você bota tudo a perder. Não, você não bota tudo a perder pela questão das calorias, mas pela questão metabólica, porque o mais difícil do jejum é essa adaptação metabólica, porque a gente tá sempre queimando açúcar. A gente que tem uma dieta tradicional, que come bolo, pão, macarrão toda hora, batata, a gente só tá queimando sempre açúcar. Ultrapassou a quantidade de açúcar, eu vou começar a estocar gordura. A gente nunca utiliza essa gordura, a gente só estoca gordura e gasta açúcar. Quando você diminui esses carboidratos, a gordura começa a entrar em ação, porque você vai diminuir os carboidratos, naturalmente você vai aumentar as gorduras da sua refeição e as proteínas, né? Ovos tem muita gordura, abacate, carnes, né? Então tem vários alimentos que naturalmente você vai aumentando a gordura. Aí o seu corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia, é uma adaptação metabólica. Essa parte no jejum é a mais difícil. É onde as pessoas lá na primeira semana desistem. Jejum não é pra mim, porque eu sinto muita dor de cabeça, que eu sinto muito desconforto, que eu sinto fraqueza. Às vezes a pessoa tá com muito sobrepeso, mas ela sente fraca. Por quê? Porque o corpo dela só está adaptado a queimar açúcar. É sempre açúcar. Então, essa adaptação de parar de queimar açúcar para queimar gordura é o mais difícil. A partir do momento que o seu corpo aprende a fazer isso, a fazer essa troca, não que você vai viver constantemente em cetose, queimando gordura, mas sempre quando você comer uma quantidade mais de carboidrato, uma quantidade maior, quando você diminuir, o seu corpo já vai estar adaptado àquela troca metabólica. O que acontece, a maioria é que a gente vive do açúcar, não é só do açúcar branco, mas é do pão, do bolo, do macarrão, e aí é onde a gente não tem condição de queimar gordura, né? Porque o nosso corpo tá sempre... O açúcar é aquele alimento, gente, que a gente acabou de comer, ele já tá ali prontamente disponível na nossa corrente sanguínea, e é muito fácil ultrapassar, porque você come um prato de bolo, ou, por exemplo, se você come o pão de manhã com geleia, 10 horas da manhã, você vai estar com fome de novo. Mesmo uma tapioca com geleia, você vai estar com fome de novo rapidamente. Então, você tá sempre nesse ciclo, com muita fome, por causa dessa oscilação do açúcar, queimando o açúcar, e a gordura nunca entra em ação. Aí, quando você decide diminuir as calorias, mas continua com muito carboidrato, fazendo jejum, mas com muito carboidrato fica difícil essa troca metabólica aí do açúcar para gordura. Então a alimentação vai te ajudar a fazer melhor o jejum. Você vai ter mais facilidade com o seu jejum do que você ficar comendo, às vezes faz muito jejum, mas come muito carboidrato, acaba sendo muito mais difícil. Tipo, você perde essa adaptação metabólica muito fácil e fica muito desconfortável, né? A ideia é fazer o jejum para sentir menos fome. E o carboidrato e alguns alimentos dão mais fome. Então você tem que fazer de uma forma que você sinta menos fome e que o jejum acaba sendo muito mais fácil, né? Quando a gente fala metabolicamente. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Estou fazendo desde dezembro de 2020, não emagreço. A quantidade como eu disse, a quantidade de alimento que você tem na sua janela alimentar é muito importante. E também o tipo de alimento, né? Se você come alimentos que te dão fome toda hora, mesmo que você faça uma janela de 16 horas, vão sobrar 8 horas do dia. 8 horas do dia é bastante tempo. Nessas 8 horas é muito fácil ultrapassar quantidades necessárias, principalmente dependendo dos alimentos que você escolhe. Então, tem que muito ficar atento, não só nas horas, mas no que você come e na quantidade que você come. Tenho compulsão alimentar à noite, amo um docinho. Gente, sobre essa questão da compulsão noturna, eu já li muito, ouço muito, todo dia tô mergulhada nesse mundo do jejum. Escutei já algumas pessoas falando em alguns podcasts americanos que para as pessoas que têm a maior quantidade de ingesta alimentar à noite, tentar diminuir o tempo da janela, ou seja, se a pessoa come muito, né? Se ela almoçou e aí chega na janta, ela toca o terror, tenta diminuir o tempo da sua janela. Em vez de você almoçar, e você sabe que à noite você vai tocar o terror,
tenta trazer essa tua refeição maior pro horário mais próximo aí dos seus hábitos ruins. Porque assim, ó, gente, depois das 20 horas, por exemplo, quando você faz jejum, quando você vai comer, a quantidade mínima vai te deixar saciado. Então, assim, você fez todos os dias, você vai fazer um teste aí. Você vai tentar fazer 24 horas de jejum. Depois das 20 horas, você não sente mais fome. Quando você vai comer depois, tipo, das 24 horas, qualquer quantidade, é muito incrível. Quem aí já fez já deve saber o que eu tô falando. Uma quantidade mínima te sacia, é muito incrível. Os nossos fatores aí de sensores de saciedade ficam tão ativos, tão ligados, é muito interessante. Óbvio que para uma pessoa que não quer emagrecer, que quer só manter, nem sempre é interessante fazer jejuns prolongados, mais de 20 horas, né, 24 horas, né, se a pessoa tá com baixo peso, não tem por que ela fazer isso, mas uma pessoa que tá ainda com bastante sobrepeso, precisa ajustar essa questão da compulsão, né, digamos, dos momentos aí que tem os cravings. Quanto mais horas de jejum, menos fome você tem. Então não é só porque você fica mais horas em jejum, pela questão, obviamente você diminui as quantidades, mas o mais importante é o efeito que ele gera na hora que você vai se alimentar. Porque o sensor de saciedade fica muito mais ligado. É incrível que a primeira vez que eu fiz um jejum de 36 horas, por exemplo, eu tava assim, deu 24 horas, umas 8 da noite, eu pensei, vou dormir, amanhã eu vou quebrar meu jejum. E ok, eu tava ansiosa, assim, com aquela coisa, nossa, um dia sem comer, já faz bastante tempo, mais de 3 anos. E aí eu lembro que no dia que eu acordei, depois das 36 horas, eu sentia menos fome do que nas primeiras horas de jejum. Nas 36 horas, gente, que incrível, eu acordei, por causa daquela questão do cortisol que eu falei no início da live, eu acordei e falei, gente, o que é isso? Emagrecer sem fome, né? Porque, óbvio que as primeiras horas são mais complicadinhas, né? A ansiedade, mas depois eu lembro que eu comi, assim, um pedaço de abacate, um pedaço de, assim, um ovo cozido, pronto. Já ligou o sensor da saciedade. Qualquer quantidade mínima, eu já me sentia saciada. Então, é por isso que, para muitas pessoas, tem esse efeito e funciona. E, gente, é utilizado esse modo. Muita gente que toma medicação para emagrecer, pessoas que fazem bariátrica. A ideia desses métodos que existem é para diminuir a sua quantidade. Sempre. Todos esses métodos não naturais para emagrecimento é levar você a comer menos. Todos, né? O balão intragástrico, a cirurgia bariátrica, o bypass, alguns remédios à base de anfetamina, eles têm um efeito anorexígeno para levar você a consumir menos alimentos. E isso o jejum faz de forma natural, não é incrível? Então nós temos um sensor aí incrível, aí uma ferramenta de graça incrível pra gente que tem esses mesmos efeitos de uma forma natural. E lembrando sim que o jejum é intermitente. A grande vantagem de não ser algo tão drástico, né? O jejum, como eu falei, se hoje você fez um de 36 horas, por exemplo, você não vai fazer toda hora, né? Toda vez o de 36, você vai fazer um de menos. Você faz hoje um de 36, amanhã você faz um de 12, um de 14, ou um de 12, ou um dia não faz nenhum. Então não é nada, são estratégias que não são para sempre, né? Não é algo drástico que você não vai poder reverter depois. Não, é uma coisa que hoje você faz de um jeito, amanhã você faz de outro e tá tudo certo, funciona, seu corpo vai te agradecer por vários benefícios que ele tem além do emagrecimento. Infelizmente, uma grande parte dos profissionais não estão ainda, não está preparados, né, para aplicar essa ferramenta, porque tem medo, né? Muitas pessoas têm medo justamente porque a gente aprende na faculdade que isso não pode, que a gente tem que comer várias vezes ao dia, que o metabolismo, que o café da manhã, o alimento, a refeição mais importante do dia. A gente vem com essa, digamos, aquela palavra, me fugiu a palavra, a gente vem treinado
com esses pensamentos. É muito difícil mudar. Então, mas graças à ciência aí a gente tem visto muitas pessoas, muitos curiosos, muitas pessoas que querem mudar a visão, mudar, né, fazer diferença no mundo, vem trazendo informações pra gente aí que nos dá um alívio em saber que é algo que faz bem, é algo milenar. E tem muita gente que me escreve e fala: Flávia, eu sempre fiz jejum de forma intuitiva, sempre fui magra, mas de tantas pessoas me forçarem, me falarem que isso não é legal, que você vai ficar doente, que você tem que comer, não pode sair de casa sem comer, não sei o que isso faz mal. A pessoa falou, acabei cedendo a essa pressão, engordando, e aí e parei de escutar o meu corpo. Então é muito incrível. Se a gente for parar para pensar, o jejum tem muito assunto, muitas bases científicas, religiosas. Gente, tem muito. Eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui, tem muita pergunta. Eu vou deixar essa live salva. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Deixa eu ver. Estou no 4º dia, acho que perdi medidas, porém na balança nada. Normal. Com quantos dias de jejum vamos ver resultado? Como eu disse, depende de como é a sua alimentação, qual foi o seu protocolo, né? Isso tudo varia muito. Gente, cada pessoa é única. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tava ouvindo num podcast, que se você faz um jejum prolongado, por exemplo, você falou que você pensasse que você vai fazer um jejum de 3 dias, tá? 3 dias de jejum, sem comer nada, ok? A média de perda de peso, se a pessoa tiver com bastante sobrepeso, é uma média de perda de peso de 600 gramas por dia. Ou seja, se você faz 3 dias de jejum, dá mais ou menos 1,5 kg, 1,7 kg, dependendo, né, da sua composição corporal, de gordura. Mas a gente, quando faz jejum, não perde só gordura, né? A gente tem vários líquidos estocados, o glicogênio muscular, que pode dar uma diferença aí, dependendo da pessoa, a gente pode ter 2 kg de glicogênio aí estocado, 1 kg. Então, esse líquido que tem. Quando a gente faz jejum, ele é a primeira coisa a ser diminuída, a ser esvaziado, é esse glicogênio, ser diminuído. Então, para muita gente aí, fazer 3 dias de jejum vai dar uma diferença na balança de 5, 6 quilos, mas nem sempre é tudo de gordura, não é só gordura. Então, pensando assim, ó, se mesmo no jejum absoluto, o seu máximo de perda de peso vai ser 600, 700 gramas no máximo por dia, então não adianta a gente pensar que vai ter um método que faz a gente perder mais do que isso, comendo às vezes, várias vezes ao dia, ou sabe, se exercitando um monte, comendo, não, vocês veem, a conta não fecha. No jejum absoluto zero, dependendo do metabolismo, vai ser esse o máximo de perda de peso. Então, para vocês terem uma noção aí de como o corpo tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo, não existe milagre, não existe nada que seja rápido, que vai lá, queimou gordura, em um dia tá super magro, não. É um processo realmente muito demorado, porque é o nosso processo fisiológico. Se fosse assim, né, qualquer fomezinha, qualquer problema que a gente passasse e ficasse sem comer, todo mundo seria muito magro. Mas evolutivamente nós somos programados ao contrário. Nós ganhamos gordura muito fácil, a gente engorda muito fácil, a gente foi programado para ter gordura com muita facilidade. Mas não fomos programados para perdermos gordura com facilidade. O corpo, na verdade, tem mecanismos para bloquear essa própria perda de gordura. É muito interessante, tá? Então, se a gente pensar nisso, a gente se cobra menos e tem a noção melhor da realidade, né? Do que acontece. Gente, eu vou finalizar essa live, acabei falando demais. E é isso. Um beijão pra vocês, tenham uma ótima sexta-feira. E até mais. Tchau, tchau.